tarde, pessoal. Pessoal de casa também. Hoje é a primeira aula desse curso de tópicos de físicas além do modelo padrão. Eu derivei apenas por tópicos além do modelo padrão. E esse curso vai estar em parceria com o Elael. Ele teve uma banca hoje em Guaratinguetá e por isso não está aqui. Então a ideia, inicialmente, eu vou passar a minha parte do evento. E daí quando o Elael retorna, ele discute o que ele vai apresentar também. Só para a gente ter uma ideia da motivação, esse curso, ele meio que aparece como a última aula do curso de Fótons 1 do semestre passado. Claro, não é necessário rever essa aula, porque os elementos principais eu vou passar hoje, mas a ideia é simples assim. Por exemplo, no curso do semestre passado, 18.1, curso de Fótons 2, aqueles o fóton em novos cenários. Curso. Em novos cenários eletromagnéticos. Inclusive, quem acompanhou esse curso tem totais condições de ver essa primeira parte desse curso de tópicos. Esse é o 1, né? Esse semestre começou o curso 2. Eu acho que mais ou menos na última ou penúltima aula eu entrei com essa discussão aqui de acoplamentos anômalos do fóton com o Z0. E a ideia que eu coloquei, vou botar assim, acho que foi a última aula, assim, ou a minha última aula, mas talvez o lado deu outra aula. Também nesse curso a gente viu os vértices do fóton, que a gente denota em gama, Z0. Só que a discussão nesse curso ela foi muito fixada num modelo bem particular, que era um modelo de Lorentz. No setor de hipercarga da teoria eletrofrágil. Já vou explicar exatamente esse modelo. No setor abeliano, de hipercarga da teoria eletrofrágil. O que eu vou fazer nesse curso é introduzir os mesmos vértices anômalos por um modelo mais geral que vai enrolar esse caso aqui ainda. Então, por isso, tudo aquilo que foi feito na aula desse curso, eu vou rever os elementos principais. Vamos generalizar isso. Vou colocar assim, melhor no início, né? A gente não vai fazer só isso. Início. Recurso. Vai generalizar esse modelo. Pode ser qualquer eletrodinâmica, não necessariamente Lorentz. Tá, aqui
nessa motivação e depois, nesse próprio modelo mais geral, vai ter outras discussões que eu vou estar trazendo. Então, em resumo, vou colocar aqui. Seria a minha que eu pretendo dar nessas aulas iniciais. Vou colocar assim. Então, a primeira parte. Pretendo discutir esses acoplamentos anômalos. Anômalos porque ele não aparece na teoria do modelo padrão. Seria uma proposta além do modelo padrão. Fótons do zero. E aqui a gente pode colocar em dois sentidos. O primeiro, você pode introduzir esses acoplamentos mexendo no setor de hipercárbono, como foi feito aqui na aula, quer dizer, no curso de fótons 1. Essa é a primeira coisa que eu vou fazer, só que eu vou generalizar. Então, a gente coloca não linearidade. No setor 1 de hipercárbono. Essa é a primeira maneira de introduzir esses acoplamentos anômalos. E a segunda é você agora envolver também o setor não abeliano, o setor SU2. Extensões no setor não abeliano. Então, essa primeira parte eu discuti essas duas maneiras de introduzir esses vértices anômalos neutros, né? Que envolve foco neutros e zero neutro. Ainda continuar nessa parte, eu vou dessa discussão aqui tirar outros desdobramentos. Se você alterar apenas o setor de hipercarga. Então, se eu pegar não linearidade, e acrescentar aqui um campo de fundo, né, um background. Eletromagnético. Campo E ou campo magnético. Então isso daqui vai me levar a um resultado bem interessante, que é o efeito de oscilação fótons e zero. E similar ao que acontece com a oscilação de neutrinos. Então, oscilação fóton zero. Claro, essa conta ainda não está finalizada, mas tudo indica que você vai ter uma componente e o fóton e zero pode oscilar. Similar à
isso em conta, eu observava uma taxa menor de neutrinos. Então aqui, a princípio, se você tem um campo externo elétrico ou magnético, você pode ter oscilação fóton zero, desde que a não linearidade esteja presente. É uma consequência disso, a oscilação de neutrinos. Então aqui, a minha ideia é finalizar essa primeira parte. Daí provavelmente o Lyle vai entrar em cena e depois eu vou retornar com outras partes. Eu estaria aqui talvez 2 ou 3 aulas eu devo estar fechando. Claro, tudo isso aqui ainda não deixa bem claro que não tem em livro, não tem artigo. Então, isso aqui já tem artigo do ano passado. Mas essas questões aqui estão em desenvolvimento. Só está mostrando como generalizar elas e trazer essa discussão. Ainda mais que essa discussão de oscilação do fóton, com zero, ou no curso passado como foi feito oscilação fóton para fóton, são discussões que estão trazendo uma continuação natural daquele curso. Então aqui a gente vai retomar boa parte disso. A lá é um outro contexto, com outros acoplamentos. Mas aqui é interessante ver que o campo externo vai gerar essa oscilação, calcular quais são os componentes de mix que aparecem. Daí retomando, a segunda parte que eu estou pensando em fazer seria o estudo de performance de gauge. Performance de gauge. E isso aparece muito em modelos de supergravidade. Modelos de estudo, cordas, também situações com candidatos à matéria escura. Ou seja, isso aqui não aparece no modelo padrão, mas aparece situações além do modelo padrão. E nessa situação, o que eu estou pensando especificamente fazer seria o estudo de duas formas, ou seja, um tensor antissimétrico. E aqui seria descrições alternativas. Para se quiser, se não, assim. Para o spin zero e spin assim. Ou seja, você pode descrever o spin 0 e o spin 1 sem precisar utilizar um campo vetorial de Maxwell. Então, eu vou abordar exatamente como que é essas discussões. Por exemplo, às vezes o acoplamento de colocar assim. Então, esse seria o primeiro ponto. Acoplamento de duas formas com o campo de Maxwell.
precisar fazer alguma quebra da simetria. Mas quando você vai para estender isso para o nó abeliano, não teve problemas. É uma coisa meio que morreu. Só ficou no abeliano. Eu vou trazer essa discussão. O outro seria o acoplamento com fémurs. Acoplamento com fémurs. E efeitos em baixas energias. Marcelo que está mais enjoado aqui, porque eu estou pensando em fazer as transformações de fundo e se parecer um modelo. A ideia é fazer assim que sai esse negócio que ninguém fez ainda. Para ser a cobrança quente aí. Então, aqui acho que fecharia essa segunda parte. Seria só. Aí seria esse tópico, mas fazendo a discussão das representações, que seria essa primeira parte. Depois a questão da massa topológica. E por último, a aplicação. No fundo, você quer ver como que esses bolos se acoplam com a matéria, porque a matéria isolada é matéria fermiônica. Então, o que eu faria seria isso e analisar quais são as repercussões em baixas energias. Tem uma terceira parte, e última. Eu não tenho certeza se vamos chegar lá. A terceira parte seria dimensões extras e mecanismos de redução dimensional. Então, nessa parte, o ideal seria fazer primeiro uma revisão, para quem nunca viu. Revisão, modos de Kaluza-Klein.
tem impactos interessantes que eles traçam gráficos macios na escala da LHC. Então, se realmente observar gráficos, pode ser que esses modelos de gramas seja interessante. A redução de Legendre, ela não é tão conhecida, mas se você vai estudar com modelo de supersimetria e quer partir de uma supersimetria em dimensão mais alta e reduzir para uma dimensão mais baixa, esse método é interessante. E essa aqui é mais simples, do Chern-Schwarz, que é você pegar todos os campos e tomar as derivadas nulas. Então é aquela que você mata direto os módulos. Você vai acabar matando os módulos macios de Kaluza-Klein com essa daqui. Tem outras, mas sabendo essa já é interessante. Essa seria a primeira parte. E a segunda seria fazer modelos mais simples, modelos simples, né? Só para testar esses métodos. Um modelo simples. E seria situações bem de 5 dimensões, reduzindo para 4. Ou de 4 dimensões, reduzindo para 3 dimensões. Acho que são, precisaria para 11 dimensões e para 10, vai, casos mais concretos e simples. Assim. O modelo simples, quando eu digo, é modelo campos escalares, coisa bem básica. Um outro tópico interessante, trabalhei um pouquinho nisso no doutorado, foi o eletromagnetismo em 5 dimensões. Isso pode estar trazendo algumas contribuições para o setor escuro, setor de energia escura mais específico. E aqui também a gente pode analisar a questão dos gráficos massivos de algum desses modelos. Bom, então, seria isso. Eu não digo que eu pretendo dar isso, mas a realidade é que tem muita coisa aí, né? E esse curso é dividido com o Gabriel. Eu acredito, né, assim, a primeira parte eu tenho certeza que eu vou fazer, as outras já estão finalizadas. Daí provavelmente eu vou escolher algum desses temas aqui e vou fazer algumas coisas disso. Mas vou ficar dentro disso que eu estou passando para vocês. Provavelmente isso aqui seja mais interessante para a gente, mas né? E aqui eu acho que traz algumas questões que não são muito comuns em cursos antes. Então conhecer alguns mecanismos básicos talvez seja interessante. Mas essa parte aqui vamos colocar assim que fica meio suspenso se a gente chega aqui, né? Principalmente se o Dória começa a assistir os cursos, a coisa não anda muito, né? O cara pergunta bastante. Então tem essas questões aí, quando o Dória começar a parte dele, pode ser que demore mais. E aí eu não consiga fazer tudo. Mas eu realmente gostaria de fazer a primeira parte, algumas coisas dessa segunda aqui. Da terceira, se eu não conseguir fazer esse curso, talvez um curso futuro, a gente entra melhor nessa discussão. Tá, então agora o que eu vou fazer é uma breve revisão do que seria a não linearidade no eletromagnetismo. Já que na primeira parte a gente quer introduzir a não linearidade no setor de hipercarga, então eu preciso primeiro introduzir como que fica isso em eletrodinâmicas.
eletrodinâmico, eu estou abreviando por PD, só com o campo amino. Somente com o campo amino. Ou seja, aqui eu já excluo modelos que envolvem outros campos, por exemplo, parafóton, áxion. Exclui o áxion, que é um campo escalar acoplado com amino. Exclui o parafóton. E assim por diante. Ou seja, tudo que tem que eletrodinâmica tem que ser uma dinâmica por esse campo amino. Esse é o primeiro requisito que eu vou colocar aqui. O segundo vem, como qualquer lagrangiana, tem que impor simetrias. Eu vou exigir invariância de Gauge e invariância de Lorentz. Então, isso me fixa também algumas coisas. Invariância de Gauge, a princípio eu ia trabalhar com o meu tensor de densidades, que é invariante de Gauge. E a invariância de Lorentz me garante que eu trabalho com duas quantidades, que eu vou chamar de esse F estilizado, como sendo. Aqui depende da convenção, eu vou colocar um fator menos 1/4. F mini. E esse invariante G, como sendo menos 1/4. F mini. F tilde mini. Onde esse F tilde é o igual no F mini. F tilde mini. Tensor de Levi. Ou seja, se for trabalhar com variância de Gauge e variância de Lorentz, eu tenho apenas esses dois elementos aqui, esse F e esse G. Então qualquer lagrangiano, no final do dia, vai ser uma função dessas quantidades aqui. Nossa densidade lagrangiana é uma função de F de G. Aqui também eu já escolhi modelos eletromagnéticos que quebram a simetria de Lorentz. Observações? Lagrangiano de Maxwell é simplesmente o
você pode mostrar que isso aqui sozinho é equivalente a uma derivada total. Pode abrir esses f's aqui e fazer integrações por pares. Então, sozinho é uma derivada total. A ideia é considerar modelos que você tenha maxo mais correções. A gente não quer sair de maxo porque é aquilo bem estabelecido. Considerar a eletrodinâmica. Tá, o que é a expansão? Expansão do Lagrangiano. Ele produz maxo mais correções. E o que eu vou me referir a essas correções são potências de F ou G. Por exemplo, F quadrado, G quadrado, já que G sozinho não pode uma derivada total, mas você poderia botar G ao quadrado, G ao cubo. Isso não é uma derivada total. Então a ideia, isso aqui é o que a gente estaria nas chamadas eletrodinâmicas não lineares. Você envolve potências F quadrado, G quadrado e assim por diante. E aqui eu vou colocar alguns exemplos. Clássico, né? Olha Heisenberg. Depois um outro que ficou muito famoso, que é o Weinfeld. E algumas mais atuais também. Primeiro, olha Heisenberg. Nesse caso, o Lagrangiano fica maxo mais e potências quadráticas de F e G. A1 F quadrado mais A2 G quadrado, onde esse A1 e esse A2 são constantes. Constantes bem fixadas, aliás. Em termos da massa do ferro. Só para chamar a atenção, você consegue obter, olha, Heisenberg partindo da QED usual. Por exemplo. Então, olha, Heisenberg. Pode ser obtido da QED.
compreensão aqui da variante. Então, com esse Lagrangiano eu tenho o trivértice de uma forma de Fermat-Fraenkel. Seria, eu teria esse vértice aqui de forma seria o único vértice daqui desse daqui. Se você for para QV escalar, você tem o trivértice e tem um quadrivértice também. E a ideia é que a gente olha Heisenberg pode ser obtido disso daqui se você efetuar a integração dos férmions. Vou colocar assim, via integração. Eu digo integração entre parênteses porque não foi exatamente isso que o Heisenberg fez, mas no fundo eles deram um jeito de fazer as contas e é como se por obscuramente fizesse isso. Né? O que se fez é isso daqui no fundo está relacionado a você pegar Maxwell e incorporar correções quânticas do espalhamento de Luke. Já que você tem o trivértice, você poderia montar o seguinte processo. Aqui é o clássico, né? Caixinha. Isso é função. Que é o experimento da Brook. Se você fizesse incorporar Maxwell com essas correções aqui desse espalhamento, você obtém óleo Heisenberg. Então, isso aqui. Publico. Lagrangiano, óleo Heisenberg. Com. Daí, essas constantes aqui são fixadas em termos da constante de acoplamento da carga elétrica e também da massa do ferro. Então, aqui não tem exatamente as expressões, mas o que eu anotei aqui foi que esse A1 e esse A2 eles são a menos de fatores numéricos, coisas da ordem da carga elétrica na quarta sobre a massa do ferro na quarta. Ou seja, não está completamente solto essas constantes. As correções quânticas desse processo fixa essas constantes dessa maneira aqui. Isso aqui está por trás de óleo Heisenberg. Uma boa referência para essa discussão que fez a conta tem um livro aqui. Eu não tenho certeza, mas a última vez que eu conversei com o Elael, parece que ia no curso de fótons entrar no espalhamento de Brook, espalhamento fóton-fóton. Pelo menos era uma ideia que eu tinha, assim, em algum momento no curso chegar nessa discussão. Para isso, essa referência poderia ajudar nessa parte. Que é o livro
duplos fatores, que é complicado, né? Você vai calcular duplo, tem que ter todos os fatores de permutação terríveis, assim. Faz todo sentido. Então aqui fecharia o primeiro modelo clássico, que é o Euler-Heisenberg. O segundo, o Bohr-Einfeld. Beta quadrado menos raiz f menos g ao quadrado beta na parte. Ou seja, nem sempre pode ser uma função simples, né? Nesse caso é uma raiz e esse beta é uma constante, chamado parâmetro de Bohr-Einfeld. Beta constante. E algumas observações, só para deixar muito solto, é que essa eletrodinâmica ela nasce com uma motivação bem clara, que o campo elétrico, quando você calcula via Maxwell, ele é singular na origem. E nesse modelo você remove essa singularidade. Vamos colocar assim, resolve. Essa é a singularidade. Do campo na origem. Bom, segundo, aí foi como ele nasceu. Houve mais ou menos um hiato de algumas décadas. Depois se retomou com o Bohr-Einfeld, porque quando você começava a estudar teoria de cordas e pegar o regime de baixo de energias, não apareceu Maxwell, quem apareceu foi o Bohr-Einfeld. Então aparece como teoria efetiva de cordas. Apareceu. E uma última observação é: a gente pode expandir esse planejamento. Utilizando a expansão. É isso.
aproximado tem que produzir max com mais correções. Então aqui também, né, se a gente expande, claro, o x aqui é pequeno, porque a gente supõe que esse parâmetro aqui é grande, dessas coisas que são pequenas. Então nessa equação eu posso fazer a equação na raiz, e o que você obtém é algo tipo Euler-Heisenberg. Aqui eu estou colocando só os primeiros termos, mas aí começa a aparecer outras contribuições aqui. Mas essa aqui seria a dominante, essa aqui seria a primeira correção. Então, no fundo, a gente pode dizer que Euler contém Euler-Heisenberg em um limite. Claro, não é bem exatamente Euler-Heisenberg, porque naquele caso as constantes A1 e A2 são iguais. E ali a motivação de Euler-Heisenberg era bem fixada, assim, em termos da correção do proveniente de você sumir com as interações dos ferros e ficar só o fóton. Então, vou colocar assim, é tipo Euler-Heisenberg. Um outro exemplo, assim, não tão standard como esses casos aqui, o que começou agora a explodir bastante, você propõe, você tem duas maneiras, funções de f e g. Então você propõe a função que você quiser e deixa aquela função numa expansão, como foi da raiz, ou você obtém max mais correções. Então começou a aparecer muitos modelos assim. E o pessoal começava a estudar se, por exemplo, esses modelos quebravam alguma simetria que Maxwell tinha e eles não têm, como dilatação. Se buscava acoplar eles com a gravitação em vez de funções de buraco negro. Uma série de motivações aí por trás. Acho que no curso passado do Fótons 1 eu fiquei umas 3 aulas botando muitas referências assim de por que se buscar uma eletrodinâmica não linear. Aqui eu estou sendo mais direto e só fazendo uma breve introdução assim para depois a gente jogar essa não linearidade não no eletromagnetismo, mas no setor de pecado. Claro que isso vai repercutir depois, se houver a quebra da simetria pelo Higgs no setor eletromagnético. Então, Borinfa, a terceira seria, coloquei aqui, eletrodinâmica logarítmica. Parâmetro beta quadrado, função logarítmica, fica 1 menos sobre beta 2 f menos 1 sobre 2 beta 4 G2.
expansões, máximo mais correções, que nem igual a potência de f quadrado e g quadrado. Ou potências superiores, se você expandir em ordens superiores. Aí já dá para perceber, né? Vocês podem agora inventar qualquer função desde que fica com o máximo. Não adianta você fazer um negócio qualquer aí e a expansão furar máximo. Você está jogando centenas de anos no lixo. Então, analogamente, você pode definir outra situação. Definir a eletrodinâmica exponencial. Aí já dá, tá claro, em vez do logaritmo seria uma exponencial. Talvez mudaria esses fatores aqui, como mudou aqui, por exemplo. Menos de fatores. Claro, você vai acertar os fatores para pelo menos estar em máximo. Eu já vi também a exponencial, já vi. O arcosseno. Arcotangente. E assim por diante. Ao invés da logaritmo são essas funções. Acho que mais ou menos isso era que eu finalizo o que eu gostaria de. Só com uma breve introdução de eletrodinâmicas não lineares. Não deu para entender a ideia que é você voltar qualquer lagrangiano que é uma função de f e g. Um comentário também que acho que vale a pena fazer é que se você for escrever aquele G em termos do campo elétrico, do campo magnético, não me lembro como que ficam os fatores aqui, mas colocação do G, por definição, menos 1/4 F mini, F tilde mini. Se você abrir esses tensores aqui em termos do campo elétrico e do campo magnético, isso aqui é uma coisa, a menos de um fator numérico que eu não lembro. O campo elétrico é escalar B. O que isso está nos dizendo, né? Sobre paridade, o campo elétrico troca de sinal, o campo magnético não. Então, potências ímpares de G vai trazer uma quebra de paridade. Vou colocar assim, G sobre paridade, denota por P, ele vai em menos G. Então, quando a gente percebe, olha Heisenberg, aparece G quadrado. Bohr-Einfeld, na expansão, aparece G quadrado. G quadrado do Bohr-Einfeld. Na expansão que está em Heisenberg, aparece G quadrado. Então, nesses casos, são eletrodinâmicas em que você coloca uma condição a mais, que é a simetria de paridade. Você imagina que as interações eletromagnéticas sejam invariantes por paridade. Isso não acontece na teoria eletrofrágil. Então, quando eu for generalizar a não linearidade no setor de hipercarga, nada me impede que eu possa colocar termos que quebram paridade. Então, eu poderia, a princípio, colocar potências ímpares com G. Né? Aqui no eletromagnetismo você pode falar, né? Que talvez pode até ter uma quebra e seja em termos superiores. Mas em geral acredita-se que a paridade seja uma boa simetria na interação eletromagnética. Por isso que a gente viu esses modelos, inclusive esse daqui, esses aqui também são, quando aparece G, são potências pares, ou G quadrado, ou G na quarta, ou G na sexta, assim por diante. Então, só um comentário. Vale a pena.
eu finalizo uma breve revisão de eletrodinâmicas não lineares. E o que eu preciso fazer agora é uma revisão da teoria fraca. Só realmente o essencial para a gente. Eu nem vou muito focar ainda no setor não abeliano, porque, como eu disse, primeiro eu quero alterar o setor de hipercarga, que é o setor abeliano mais simples. E daí, se for necessário, para eu trabalhar no setor não abeliano, eu faço uma revisão mais de teorias não abelianas. Então, essa aqui é a revisão. Do setor de gauge. Eu acabei pulando aqui, realmente esqueci, mas quando eu escrevi a minha parte que eu vou passar, a primeira parte, final, eu estou pretendendo fazer também uma aula que envolva o setor carregado. Que nem a primeira parte que era, eu vou fazer os acoplamentos fótons e zero, via dois sentidos, o setor de hipercarga e depois o setor não abeliano. Fechei. E depois eu continuo fazer acoplamentos anômalos, mas agora envolvendo W+, W- e Higgs. Eu não coloquei isso, mas eu pretendo fazer. Ou pelo menos uma discussão, apresentar as principais referências, os modelos com operadores de dimensão 6 e de dimensão 8. Mas isso é uma aula fácil, rapidamente, só para ficar mais completo assim. Não coloquei, mas eu pretendo fazer isso. Então, Lagrangiano de gauge. Com a simetria S2. Isso antes da quebra. Você tem o setor não abeliano. É análogo ao abeliano, mas carrega um índice de simetria interna aqui. Menos 1/4 BI. Esse BI não é duas formas, sabe? É outra campo de gauge. Não tem só de densidade. Onde esse A Mi é o campo de gauge do grupo SU2. Então esse índice A vai de 1 até 3. E esse F min A nada mais é do que o tensor de intensidade do campo de gauge não abeliano. Daí ele é muito parecido com o abeliano, só traz umas novas contribuições. E aqui vem uma constante de acoplamento G, símbolo de Leibniz-Vita, ABC, B, C. Ou seja, essa é a novidade, por você ter
você fizer um F linear nessas contrações, esse termo vai gerar, isso contraído com esse termo vai gerar um trivértice, e ele com o análogo dele vai gerar um quadrivértice. E esse tensor de densidades está relacionado ao campo de gauge do setor de hipercarga. BMI, campo de gauge abeliano. Esse índice A é o índice do grupo de gauge. Você vai ter que escolher uma representação para esse grupo. Daí, quando você escreve o campo de gauge, você escolhe a prestação adjunta. É como se fosse um multiplete de campos. Você tem 3 campos, A1, A2 e A3, na prestação adjunta. Especificamente nessa representação, a constante de tudo que aparece aqui é o símbolo de Levy. Então, no caso de um campo abeliano, você não tem esse índice porque ele é trivial. Então, por isso que carrega esse índice. Mas ele não é um índice de espaço-tempo, ele é um índice de simetria interna. Certo. Então aqui não tem esse negócio de subir, abaixar, essas coisas. Em geral, você pode. Eles são convenções, você pode colocar em cima ou embaixo, tanto faz. Já o espaço temporal, ele é afetado pela métrica. Daí o que acontece, né? Você vai ter a quebra da simetria de Higgs, ou seja, esse grupo faz a quebra espontânea da simetria, espontâneo symmetry break. Você ia obter o conhecido no eletromagnético. Daí o que se motiva, eu não vou poder fazer essa discussão porque realmente é quase o curso inteiro, você sai desses campos A1, A2, A3 e BMI e vai para uma nova base, que é a base que sofre uma chamada rotação do ângulo de Wigner. Então isso aqui é o que a gente chama dos campos de gauge e depois a gente vai para os chamados campos físicos, que são combinações desses campos. Então aqui a gente tem assim. Os campos físicos. Aqui tem todo um curso de teoria eletrofrágil. Mas eu vou apenas dar os resultados. O campo físico W mais, W menos. W mais, W menos. Mi. E
ele é a combinação do A1 com A2, ou seja, o campo A1, Mi, que inverte, menos ou mais, e A2, Mi, e o Z0, ele vai ser descrito por um campo ZMI, que é igual a cosseno de θ, que é o chamado ângulo de Weinberg, vezes o A3 desse campo de gauge aqui do grupo S2, igualmente a 1, menos cosseno do ângulo de Weinberg com o campo de Mi. No nosso fórmula, vai ser descrito pelo campo AMI, que é igual a cosseno de θ de Weinberg, igual a 3, Mi, mais cosseno do ângulo de Weinberg de Mi. Ou seja, o campo AMI A, A1, A2, A3 e esse campo B, as combinações dele vai dar os chamados conhecidos W+, W-, o fóton e o Z0. É isso que eu não vou poder demonstrar nesse curso, mas quem quiser, curso de eletrofásica, isso é feito. A gente vai utilizar isso, né?